You're the Rocket Man. I'd like to take his face off. Nicolas começando. Sejam bem-vindos a mais uma investigação aleatória e sazonal do audiovisual internacional sobre Nicolas Cage. Eu tenho certeza que eu errei essa porra. Eu errei. Porque tu falou do locadora, não do Aí Nicolas. foi, né? É, verdade. É a falta, né? É o costume. Calma lá. Deixa eu ver se eu lembro. Agora vai ser questão aqui de honra. Sejam bem-vindos à investigação recorrente. Não vou lembrar, gente. Bem-vindos ao Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Em minha defesa, nosso período de gravação tá muito espaçado e minha cabeça não está conseguindo dar conta de tamanho lapso temporal. E para além disso, eu preciso ser honesto com meus amigos, que eu estou gravando e assistindo o jogo do Fortaleza. Importante, uma pessoa com hiperfoco, 2 focos, 3 focos. É, exatamente. Então, se eu começar a xingar do nada, eu não estou odiando meus queridos companheiros de gravação. Eu estou apenas odiando 11 malandros que estão ganhando milhares de reais para rebaixar o Fortaleza Esporte Clube. De novo na Série B, muito provavelmente. Mas Fortaleza à parte, eu vou me apresentar, né, ouvinte? Vai que você é novo, chegou aqui agora, está um pouco perdido. Quem são essas pessoas? Quem são essas vozes? Roberto Dinei é meu nome, eu estou aqui para hostear essa conversa, esse debate, esse diálogo para com um determinado filme que a gente vai falar já. Sempre comigo aqui está Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão, tudo bem? Olá, ouvintes. Olá, Rudinei. Olá, mesa dessa banca avaliadora. Mesa muito esportista, praticante de esportes. É quase uma mesa redonda, né, pô? É, A pô, gente é tá aqui verdade. meio comentarista do Sport TV aqui, tá ligado? Ou então, trem bala, né? Olha o dedo. Olha a prancha, né? Tinha uma coisa assim. Olha o tubo. E aí eu vou fazer uma cobrança aqui que no caminho de vir para esse microfone eu me lembrei que JB Martins, que também está sempre aqui comigo, prometeu quando a gente gravou sobre Tá Dando Onda que iria emitir um desenho de Cadu Maverick no pôster desse filme aqui. Foi algo do gênero. Você lembra dessa promessa, JP? Infelizmente lembro e estava torcendo pra ninguém mais lembrar. Ha! Lhe peguei de surpresa, meu chapa. E terá que tirar o headset da gaveta Mas é promessa. e voltar. Por quantas pessoas lembram do headset na gaveta? Às vezes eu me Pouquíssimas. pergunto. Porque eu acho muito engraçado. Um abraço para nosso querido amigo Carlos Tourinho, que também sofre muito por futebol, né? E também por um time tricolor. E aqui nós temos um convidado hoje, um convidado que eu devo dizer que ele tá aqui porque eu senti inveja, tá certo? Porque eu, né, nessa temporada que provavelmente acabou ou está rolando, ou irá acontecer, não sei o lapso temporal que nós estamos gravando aqui, né? Nós trouxemos Zé Wellington para falar de um filme, Wellington. que eu vou deixar no mistério, vai que o ouvinte ainda... O Eu tô Alisson lembrando foi do Zé Fortaleza, Wellington, cara. do jogador do Fortaleza, porra! Meu Deus! Enfim, Zé Wellington. Olá! Essa mudança de um T por um S é aceitável, viu, Rudy? Pode chamar. É o nome do meu irmão, o Ellison, inclusive, viu? Acho que sempre fico muito confuso com esse jogador, Olha que é aí. Zé Wellison, que mistura o nome do meu irmão com o meu. Isso dá um nó na minha cabeça, às vezes. É foda. Será que é um terceiro irmão, é isso? É que vocês não Cara, não sabem? sei, né? Quem sabe, né? Temos aí um jogador aí que tem dotes aí futebolísticos que eu e o Leco a gente não tem. Não sei, talvez. Tá no time errado só porque todo mundo sabe que o time certo é Guarani de Sobral. Mas perdoado. Mas o foda, Zé Wellington, é que o Zé Wellington também não tem dotes Aí futebolísticos. foda. Essa é a questão, entendeu? Aí é foda. Ele também não tem. Ele não tem dotes nem cabelo, cara. É foda. É isso aí. Talvez esse seja o diferencial. A calvície é o diferencial, talvez. Né? Talvez, mas é isso. Calvos, lembramos aí nosso saudoso penteado, cascão do Ronaldo Fenômeno. A falta de cabelo, às vezes, é uma habilidade também. É o prenúncio para um título de Copa do Mundo, talvez, né, cara? Talvez. Mas falando da minha inveja, porque eu estava editando o episódio que você gravou e eu pensei, caraca, o Zé é muito bom. E eu estou com medo de perder meu posto nesse podcast aqui, porque o sim. Zé é muito bom. É, A galera Eita. vai advogar pela minha não volta. Fazendo aqui um esforço aqui pra ser o moderador desse podcast. Um dia eu consigo, viu? Mas enfim, gente, mais um episódio
do Nicolas, o seu tão querido podcast sobre Nicolas Cage. E seguindo aqui, né, a nossa estrutura podcastal, nós vamos passar para aquele momento da informação, o momento talvez da fofoca, nunca se sabe, né? O que o universo vai nos trazer. E por universo, entenda-se JP Martins, porque ele é a pessoa incumbida do quadro Cage Fact. Ele vai trazer um fato sobre Nicolas King Coppola. Pois é, gente, apesar de estarmos com essas gravações muito espaçadas, porque o Nicolas Cage tá lançando menos filme, então quando ele lança tudo de uma vez também é uma complicação. Mas apesar disso, nós já gastamos todos os fatos. Essa é a verdade. Todos os fatos da vida de Nicolas Cage já foram ditos nesse podcast. Se você ouvir só o Cage Fact e organizar de uma maneira cronológica, você tem a biografia dele completa. Então, de vez em quando sai uma coisinha. E o que eu trouxe hoje é uma coisinha que surgiu do nada. Pra quem não sabe, o Nicolas Cage, ele foi casado com a atriz cantora, Lisa Marie Presley, que ela morreu já tem uns poucos anos, e que ela é filha da Priscilla Presley e do Elvis Presley, né? E o Nicolas Cage, obviamente, foi atrás dela porque ele era obcecado pelo Elvis. Provavelmente foi um casamento muito bizarro. Ele deve ter pedido muitas coisas, perguntado muitas coisas sobre o Elvis pra essa menina e ela não aguentou. Mas o que eu achei aqui foi que na biografia da Priscilla Presley, que ela lançou tem algum tempo aí, um pouco tempo, ela falou que o Nicolas Cage jogou uma aliança de $60 mil no mar. Ok. A gente viu aí, tá vendo aí o backstage desse filme que a gente assistiu hoje, né? Exato. Olha, já tem conexões aí, cara. Conexões marítimas. O surfista só precisava achar o anel no mar e tava tudo de boa pra ele. Quando a história da Priscilla Presley, uma tarde eles saíram pra velejar na costa da Ilha Catalina no iate de Nick. O nome do iate deles, adivinha? Weston. Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e a Lisa tirou o anel de noivado e o jogou em Nick. Pra quem não sabe, o Ashton Cage é o filho Cara, do Nicolas Cage. isso é muito Nicolas Cage. A Lisa tirou o anel de noivado e jogou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar. Segundo o livro, ele teria enviado equipes para vasculhar o fundo do mar para procurar a joia que nunca foi encontrada. Meu Deus do céu. Que não é aquela saga da Marvel que o escudo do Capitão América foi perdido no oceano. Cara, a Lisa Marie foi casada com o Michael Jackson também, né? Se não me engano, namorou com ele ou coisa assim, né? Também. Nossa. Esses 6 graus de aproximação dessa galera é muito, muito pequena, né? São 6. Pô, faltou um contato, né, de Nicolas Cage com o Namor para recuperar esse anel. É verdade. Nós temos nesse filme que comentaremos hoje o Doutor Destino. Isso é verdade também. Verdade. Conexões. Será que ele também namorou a filha de algum cantor famoso? A filha do Mick Jagger? Esse ator do Doutor Destino, ele na verdade era um nepo baby de político australiano. Isso que eu sei sobre ele. Ah, é? Olha Não sei se ele era casado com alguma cantora. Ou, na verdade, sei sim. Ele era casado com a irmã da Kylie Minogue, eu acho. Algo assim. Nossa! Que mundo pequeno, bicho. Como eu sei disso? Sei lá, só sei. Pois bem, amigos, chegou a hora de falar de um filme. E o filme da vez é O Surfista, ou The Surfer, né? Filme de 2024, recente, dirigido por Luca Finnegan, que eu fui dar uma olhada nesse rapaz aqui da direção. Ele é um australiano e, pelo menos assim, naquele critério objetivo de notas, ele tem filmes ali pra lá de medianos. Mas ele parece estar construindo uma carreira, eu achei interessante, né? Ele tem alguns curtas e alguns filmes com personalidades conhecidas. Ele tem um filme com o Jesse Eisenberg, né? O nosso querido Lex Luthor. Ele também tem um filme com Eva Green e agora, mais recentemente, um filme com Nicolas Cage. Achei interessante porque mesmo ali, estando ali na inserção do mediano, ele tem filmes com pessoas conhecidas e também parece ter ali uma estética própria que eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre. Mas antes de prosseguir, vamos primeiro dizer pro ouvinte do que se trata desse filme. Porque, engraçado, eu lembro, gente, de quando ele começou a sair aí, passar em festival, ele ser bem falado e tal. Salvo engano, isso não significa nada, vamos ser sinceros. Ele foi ovacionado em Cannes, ele levou umas palmas em Cannes, tá levando? 69 minutos de aplauso.
Não, mas assim, eu acho que ele, de fato, eu tô sendo, talvez, botando muito peso, assim, porque foram só 6 minutos de aplauso. Flop, Que pra né? Cannes é nada, né? É pouco. Flop, né? É de 7 pra cima, no mínimo. Por que vale 6 minutos de palmas em Cannes? Sei lá, você ganhar um Piper, um Big Big. 6 palminhas, acabou o Cannes, né, bicho? Mas enfim, depois disso, ele saiu, mas saiu ali meio escondidinho. Não lembro de ter visto muito buzz sobre. Tanto que a gente até optou por falar dele, não correr com o lançamento, etc e tal. Mas vamos lá falar pro ouvinte o que é esse filme. E eu vou pedir pra Zé Wellison, Zé, se possível você me dá uma sinopse sobre esse filme, do que se trata O Sofista de Nicolas Cage. Zé Wellison, pode chamar, já. Zé Wellison, Já mandei até mudar o nome do cartório. Macho, o Rude vai errar. PJJP e Zé Wellison, todas as vezes que fala nesse episódio. Impressionante. Mas já sei que esse vai é o rolar meu isso. maior desafio hoje, É velho. o desafio hoje. De longe. Mas ok, a gente vai falar de um filme que fala também sobre identidade, cara. É isso mesmo, que isso tá tudo combinado. O Surfista, cara, até difícil colocar numa sinopse, mas a gente tem ali o Nicolas Cage. Ele interpreta talvez um cara bem sucedido. A gente não chega a entrar em muitos detalhes, mas parece ser um cara bem sucedido. Tudo que ele quer na vida dele, depois de uma vida de muito trabalho, pelo que a gente entende, é conseguir comprar uma casa em que ele viveu a infância dele, que fica à beira de um baita point australiano para se pegar ondas, para se surfar. Só que no meio do caminho do Nicolas Cage, ele vai encontrar um grupo aí de valentões, de bullies aí, né, locais, para ser mais específico, né, pessoas que moram nas redondezas e de alguma forma controlam aquele ponto, né, e impedem ele de surfar com o filho dele. Daí pra frente, cara, é só ladeira, meu chapa, né? É um filme maluquíssimo, acho que a gente vai falar muito sobre isso, mas é um filme sobre perder a controle de tudo, né? E em cima de vários assuntos diferentes. Mas acho que é mais ou menos isso a sinopse, sem entregar muito, né? A gente vai conversar, acho que bastante aí sobre o filme, mas acho que seria isso. Muito bem, eu acho que é bem isso. E Zé, eu acho que você já apontou uma coisa legal, que vou adiantar um pouquinho a minha opinião, mas a gente provavelmente vai regressar nisso, é que é um filme em tese simples, mas eu acho que há vários caminhos de leitura aqui dentro dele. Mas antes de partir para discussões mais aprofundadas sobre essa obra, eu queria entender qual foi a recepção, assim, dos meus amigos aqui sobre esse filme, assim, a priori, né? Vocês tinham alguma expectativa sobre esse filme? E como foram as impressões gerais ao consumir o Sofista? JP Martins, por favor. Assim, ele realmente foi ovacionado em Cannes, não sei o quê. Aí tinha aquelas frases de posta, né? Um filme muito louco, não sei o quê, não sei o quê. Você vai se surpreender. Daí eu esperei o quê? Uma doideirinha, né? E recebi uma doideirinha. De leve. Recebi uma doideira além de né? Uma doideira, assim, razoável. Uhum. Eu gostei bastante desse filme. Eu gostei mais do que eu esperava, eu acho. Ele é um tipo de filme que eu gosto, que é o filme de ataque de ansiedade, né? Ele é muito, basicamente isso. Ele é muito Sim. aquele esquema do Joias Brutas, do Shiva Baby, que é... Dia de Fúria. É porque o Dia de Fúria eu não assisti, mas vou acreditar. Que é que você tá acompanhando um dia, né? De uma pessoa. Uhum. Na verdade aqui é mais de um dia, mas enfim. Você tá acompanhando um espaço de tempo na vida de uma pessoa que tá acontecendo muita coisa esquisita e dando errado e vai pra lugares que você não espera e você fica agoniado e o cara tá agoniado também e é todo mundo agoniado junto e alguma coisa acontece. Eu gosto muito desse tipo de filme, eu achei bem legal, eu gostei que ele tem uma coisa que é que ele começa normal, ele despiroca bastante, termina um pouco mais normal, mas ainda assim com consequências da despirocada, entendeu? E tem um caminho atípico, eu acho, pra esse tipo de filme. PJ, e você? Só uma pausa aqui, PJ. É que eu senti notas de que esse filme, eu acho que o PJ vai degustar. Apreciar, né? Vai apreciar, vai degustar. Vai ter um retrogosto ali, né? Pois é, mas talvez eu esteja errado. Eu tô sentindo meio estranho aí a energia, PJ. Cara, assim, nessa questão do retrogosto entre pirocadas e despirocadas, eu vou falar a mesma coisa que o Jota falou. Eu não esperava que eu gostasse tanto desse filme. Eu realmente Nossa, gostei bastante. Eu não esperava, de verdade. Eu fui pro filme esperando uma pataquada, assim, uma coisa bem maluca, mas o interessante é a gente perceber que esse filme ele passeou por festivais e particularmente passeou pelo de Cannes, que a gente sabe exatamente que tem ali uma pegada, uma curadoria, abre aspas, não sei se dá pra entender de uma forma muito adequada, mas artística, já vende muito filme. A gente provavelmente não vai ver nada pipoca estilo Marvel num Cannes na vida, assim. Então a gente já vai ali pro filme pensando nisso. E, pô, acho que foi exatamente o que eu vi, sabe? Tipo,
é um filme que eu percebo uma estética e uma montagem muito parecida com os filmes que são homenageados naquele projeto que a gente já gravou antes sobre Grindhouse, do Tarantino e do Robert Rodrigues. Sabe aqueles filmes, aqueles zooms dramáticos, aquelas ousadias, assim, nessa edição meio frenética. Eu imaginava que ia ser uma coisa nessa pegada, mas não imaginava que ia ser uma coisa tão bem feita. E é um filme que ele tem momentos de surto narrativo e visual, porque é sobre surto o filme, no final das contas, né? Que me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava que eu ia dar play nesse filme e eu ia sair desse filme com referências interessantes pra quando eu fosse falar, por exemplo, sobre uma cena de um cara ficando maluco, ou de um cara ficando com sede, ou de um cara, sei lá, de um diálogo, né? Tipo, esse filme ele traz formas muito interessantes de narrar, coisas que a gente já viu em outros filmes, e eu não esperava ver nesse filme um misto de qualidade, uma história interessante, eu acho uma história bem interessante, com criatividade. Eu não imaginava um filme tão criativo, e eu me saí dele muito surpreso, positivamente. Olha aí. Zé, e você? É assim, Zé, quando a gente chama um convidado, às vezes a gente sabe, às vezes não, né? Se a gente vai fazer o convidado sofrer ou ter um bom momento para com o filme, né? Dessa vez, a gente te fez sofrer ou você curtiu O Surfista? Cara, é até engraçado, porque o PJ me falou que era esse filme, né? E eu lembrei apenas vagamente de ter ouvido falar desse filme ano passado, mas se não li nada a respeito. E deu play no filme, cara, sem ler nem a sinopse, assim, sabe? E, assim, obviamente, se você vai assistir um filme do Nicolas Cage, né? Você pode esperar com 75% de chance que vai ter a pataquada aí, usando a palavra aí do meu nobre colega PJ, né, e foi meio maluco, assim, porque o filme ele tem uma vibe, né, uma estética, essa estética aí meio setentista, né, que quem adora, por exemplo, é o Tarantino. Por um tempo, inclusive, isso foi meio que moda, assim, em Hollywood, né, o Tarantino já não tá mais tão, assim, alta, né, de todo mundo querer imitar a estética dele, mas esse filme traz isso, né, as letras no começo, né, e a temperatura mesmo das cores, que é quente porque é a Austrália num período quente também, né, isso faz parte, inclusive, se usa isso na construção do ataque aí do nosso protagonista também, mas assim, eu fui surpreendido positivamente, com certeza, curti demais o filme, assim, acho extremamente bem filmado, se você for avaliar, cara, é um filme com pouquíssimas locações, assim, sabe, assim, provavelmente as locações ali não são tão próximas na realidade como são no filme, mas se você for avaliar, a gente não tem muitos cenários, assim, então tudo acontece num espaço muito pequeno, a gente tem ali uma recorrência muito do personagem falando no telefone com outras pessoas, que é para não tirar, né, o espectador daquele ponto específico ali da Austrália, né? Então, assim, eu acho que é um bom filme, né? Acho que mais à frente eu vou falar de algumas coisas que talvez eu não tenha curtido tanto. Eu vi vocês falando que gostaram do final, eu já não gostei tanto assim do final, mas eu acho que a jornada ela é muito legal, né? Traz uns temas assim super legais, que eu acho que nós vamos falar também, né? Mas só para esse primeiro ponto, essa primeira pauta, né? Eu fiquei surpreso assim com o filme. Eu acho que é um filme muito legal, um filme bacana, né? Assim, o visual do filme é maravilhoso, assim, né? A forma que ele usa a fotografia, que ele vai alternando com cenas assim estranhas, esquisitas. A gente tá falando da Austrália, né? Lugar que tem bichos estranhos, animais estranhos e tudo, e que é selvagem, assim. Todo mundo vê a Austrália como um local super selvagem, e é um filme sobre selvageria, assim, sobre a gente se entregar ao primitivo, especialmente o sexo masculino, né? Então, assim, eu acho que é um filme bacana, cara. Eu fiquei surpreso, né? Tava ali assistindo ali pronto para escrever as piadas para a gravação do podcast, mas não sobrou muito espaço para piada, não. Óbvio, tem momentos ali que são muito memeáveis aí do nosso amigo Nicolas Cage ali, né? Cenas envolvendo ratos, né, cara? Isso aí dá alguns gifs, assim, maravilhosos, né? Mas é um filme que, no geral, é um filme muito legal. Eu fiquei positivamente surpreso. Muito bem, olha Paulada só. no Mickey Mouse, né, cara? Paulada no Mickey Mouse é bom demais. Isso aí. Pô, eu juro que dessa vez eu achava que a gente ia ter discordâncias de opiniões, sabia? Será você? Não. Eu também gostei do filme. E eu gostei dele no sentido de que às vezes o JP faz hora comigo. Porque eu gostei até do que eu não gostei dele, sabe? Porque, sei lá, a gente vê tanta coisa parecida, a gente vê tanta coisa igual, né? Até fala-se de uma crise de criatividade em Hollywood, por exemplo, que é o que a gente consome de cinema majoritariamente, que quando você pega alguma coisa que tá tentando fazer algo diferente ou tá tentando implementar uma visão específica, soa refrescante pra mim, sabe? Até se eu não tiver curtido 100%, até que eu ache que as ideias
tanto de conteúdo quanto estéticas, não conseguem ser bem aplicadas como um todo, mesmo assim, eu abraço. E eu acho que muito desse filme é isso. Eu acho que ele é um filme muito interessante em várias instâncias. Tem muita coisa para se morder aqui. Alguma dessas mordidas não vai ter um gosto bom, mas mesmo assim, o processo é interessantíssimo. E pra mim é isso. Falando um pouco mais do filme, eu queria começar falando mais dessa parte estética, certo? Saber opiniões dos senhores, porque tem algo que eu acho muito interessante aqui, que tem sempre essa discussão sobre fotografia, né? Que geralmente tentam resumir a fotografia a uma imagem bonita, e fotografia não é bem isso. Eu acho que esse filme é um bom exemplo dessa questão, porque ele tem tomadas bonitas, mas a fotografia dele, cara, é agressivaça. No primeiro minuto de filme, sabe aquela sensação de você tá ofuscado, tentando olhar pro sol? É mais ou menos isso. Cara, e é sufoco, cara, assim, eu fiquei sufocado muitos momentos aqui no filme, né, assim, tanto com posição de câmera, como calor, cara, calor, não, vocês estão falando com um cara de Sobral, o cara que sente calor naturalmente, né, mas esse filme, você sabe, de calor, acho que eu entendo um pouco. E eu senti esse calor, assim, do personagem, né? Esse sufoco, né? A gente tem um filme que o personagem ele vai perdendo tudo, né? De alguma forma, assim, vai perdendo o que ele tem, tanto mentalmente, né? Que é muito claro, como fisicamente. O cara perde o celular, perde o relógio, perde o carro, né? E eu acho que a fotografia ela vai contribuindo, né? Essa fotografia com tudo meio estourado, né? Ali mais pro meio a gente vai pegar algo mais noturno, mas no início, cara, você vai sentindo sede, né? Então aquele close do lábio rachado, calor absurdo, né? E em vários momentos a fotografia eles usam um efeito que é como se fosse aquele efeito do calor que distorce a imagem, né? Então, assim, eles usam isso para falar das ondas, exatamente, das ondas, porque é um movimento ondulado. Mas quando você coloca isso no asfalto, por exemplo, você sente que é aquela sensação que você tem, né, de que a imagem ela tá se distorcendo por conta do calor. Então, assim, isso tudo vai criando essa sensação de sufoco, né? Porque o protagonista ele vai sendo testado, né? Isso, inclusive, lá na frente a gente vê que não é só jeito de falar, né? Mas ele vai sendo testado, ele vai sendo levado ao limite, né? E é por isso que eu lembrei muito de Um Dia de Fúria, embora eu acho que o caminho é bem diferente, né? O que acontece no filme acaba separando aí o Nicolas Cage e o Kurt Russell, né? Que tava no filme lá. Mas assim, eu acho que, não sei se é isso que tu ia falar, Rudi, a fotografia ela contribui para essa sensação aí de calor, de sufoco, né, de assim, tinha uma hora que eu tava ali sem conseguir respirar direito. Sim, eu queria falar, Zé, que é o seguinte, a fotografia desse filme é enjoativa, cansa você olhar pra tela, e talvez em outros filmes eu estaria denotando isso como algo negativo, mas aqui não, porque casa muito bem com a proposta dessa história. É por isso que eu falo que não existe essa regra em cinema, né? Cinema não é uma matemática que você soma 1 mais 1 e vai dar 2. Cada filme apresenta pra você um microcosmo com regras próprias e com história própria. E tudo tem que funcionar em prol desse microcosmo. Então não adianta eu ficar pensando em regras, em 1 mais 1 que vai dar 2, no jeito certo de se fazer determinada coisa, porque o jeito certo, quem vai determinar, vai ser a própria história. E aqui, essa fotografia ser estouradaça, cansar você olhar pra tela, tá meio que contribuindo pra esse sentimento de total desespero que o personagem do Nicolas Cage vai passar. É um filme que tem muita informação na tela, tem muita cor o tempo todo pra te deixar cansado e, que nem tu colocou bem, Zé, sem ar. É um filme que tira o teu ar e que você tem hora que você não quer mais olhar, assim como o personagem do Nicolas Cage não quer mais estar naquela situação. Eu concordo plenamente. E sobre a cor, né, eu acho que a grande questão do filme é porque ele é todo muito aumentado, né? A cor é muito saturada, muito saturada. Eu lembro de ter sentido esse filme, como vocês falaram, tipo, me deixou com muita sede, porque o personagem também tá sentindo sede. Então, o amarelo é muito amarelo, o vermelho é muito vermelho, né? Os tons terrosos estão numa saturação muito alta. E eu só lembro de um outro filme que me deixou com essa sensação, utilizando a saturação pra me deixar com sede. E agora eu parei pra pensar, é um filme também de um australiano, um filme chamado Mad Max Estrada da Fúria, né, que é do George Miller, né? Então, talvez a grande quantidade de desertos e dessas regiões desérticas da Austrália talvez trabalhem faça esse pessoal de lá trabalhar com essa saturação mais alta. E outra coisa que contribui também, já que o cinema é audiovisual, o som desse filme é muito aumentado, cara. O pé pisando no vidro, as pessoas estralando as costas, sei lá, tipo, tem uma cena que eu lembro de um dos personagens que é o Fitzgerald, eu acho o nome do cara,
E é, tipo, um doidinho do centro, né? Ele coça a barba, a gente ouve muito alto o roçado da barba dele, assim, como se o microfone boom tivesse muito perto da cara do ator. Então o filme ele é muito num volume muito alto também, né? O que também gera essa sensação de saturação, não somente na cor, mas também nos estímulos, né? Que o filme procura deixar na gente. A trilha sonora também, ela é estranhíssima, né, cara? Assim, ela faz referência, né, aos filmes da década de 70 também, né? Então, quando ela entra meio espalhafatosa mesmo, né? Você vai tendo um período ali de diálogos, né? E sons, ambiente. Aí a trilha entra, aquele negócio meio distorcido, assim, nem é distorcido não, mas é de filme mesmo da década de 70, assim eu percebi muito essa... É trilha de filme italiano. É, exatamente, faroeste, cara, faroeste, viu, JP, assim, lembra muito a história do western mesmo, espaguete, assim, isso me lembrou pra caramba, talvez aí pra casar com essas opções aí de cores também, porque lembra, né, embora não seja exatamente um faroeste, se bem que até pensando bem, um faroeste, cara, é um negócio extremamente masculino, né, então assim, uma coisa meio do sobrevivência do mais forte, tem medo do mais rápido, ou qualquer coisa desse jeito, que é um tema que ele é muito caro ao filme como um todo, né, a questão da masculinidade tóxica, né, então assim, talvez faça sentido, mas casa muito bem essa história mesmo da trilha sonora, ela entra assim, cara, e ela chama a atenção, assim, ela cria um bloco só dela, né, e ela contribui para essa sensação de cear, de sufoco também. O engraçado de falar isso do faroeste é que esse filme inteiro é alguém duelando contra o Nicolas Cage, né? São vários duelos em que o Nicolas Cage perde todos, obviamente, até o final. Ele vai encontrando oponentes aí diferentes, né, que vão, de alguma forma, depenando ele, né, vão tirando as condições, assim, dele, assim, não sei, vão desumanizando ele de alguma forma, né, transformando ele nesse ser primitivo aí, né, que ele acaba alcançando em determinado momento do filme, né, então realmente são vários duelos. E me pega muito como eles vão desfazendo a figura do personagem do Nicolas Cage, desmontando ele ao ponto dele se perguntar se ele era o que ele era antes, né, se ele era outra pessoa antes, ele fica em dúvida quem ele é, ao ponto de eu, assistindo o filme, ficar em dúvida se ele é quem ele é. Pô, será que eu tô sendo enganado? Será que o Nicolas Cage sempre foi o doidão? E, na verdade, aquilo que a gente viu até então era simplesmente uma coisa da cabeça dele? Até que acontece uma cena no filme que aponta o filme pro outro canto, né? Mas, em determinado momento, eu duvidei da sanidade do personagem, assim como os personagens dentro do filme duvidam da sanidade dele. Essa é uma sacadinha muito interessante no roteiro, assim, um dos pontos altos que eu acho é isso, né, o roteiro é entrecortado com coisas que a gente não entende se são flashbacks ou flash forwards, né, coisas do futuro, isso. A gente não entende muito bem, né, e você nunca sabe direito quem tá passando por aquilo. Obviamente que como a gente está acompanhando o protagonista, é uma história muito próxima dele, você imagina que tudo aquilo é sobre ele, né, e assim, não vou dar muito spoiler, obviamente, né, mas em determinado momento da história isso vai se desconstruindo de alguma forma, a gente vai entendendo, né, vai juntando os pedaços ali, mas esse é um mérito muito interessante aí da montagem do roteiro, de que a gente acaba comprando essa coisa de não entender exatamente, né, se tudo que ele tá, o que é que daquilo ali que ele tá vivendo é alucinação e o que é realidade. Eu acho que isso é incrível, assim, né? Ele vai se comparar com o personagem que é o Fitzgerald, né? De alguma forma, né? Ele tá entrando num processo muito parecido com o Fitzgerald, de alguma forma, né? Então isso aí eu achei sensacional também. Ô Zé, você lá no comecinho falou que esse filme é sobre identidade. Você podia expandir um pouco mais essa questão? Como foi que você vislumbrou isso dentro do filme? Eu acho que assim, por conta primeiro dessa coisa do roteiro mesmo, né? Ele vai perdendo coisas, né? Ele vai perdendo assim, tá engraçado, né? Porque dá pra tirar, né? Acho que em qualquer filme eu vou conseguir fazer uma crítica ao capitalismo, né? Mas esse aqui eu acho que é muito claro que ele vai perdendo essas coisas que pra ele são figuras de poder, né? Um relógio, um carro, né? Coisas assim do nosso sistema que a gente tem, né? E ele vai meio que perdendo respeito também, assim, né? As pessoas não vão mais olhar ele da mesma forma, né? A galera vai olhar pra ele como um mendigo ali, né? Ele vai se transformando no mendigo do parque ali, né? O velho do centro, né? Como disse o PJ. Então eu acho que tem muito disso, assim, sabe? O quanto do que nós somos está relacionado com as coisas que a gente tem, né? Eu consigo fazer essa leitura tranquilamente, né? Então ele vai sendo ali depenado, né? De alguma forma, né, e conforme ele vai sendo depenado, as pessoas elas vão escutando menos ele, né? Ele vai perdendo essa atenção das pessoas, ele vai começando a ser aquele mendigo que é ignorado, né, nas ruas. Olha esse tipo de interpretação, isso que eu estou fazendo inclusive agora, mas eu acho que faz todo sentido, assim, né? Não acho que é a camada principal do filme, mas eu acho que é uma camada legal também, assim, de ver que esse cara, ele chega ali como ricaço, que vai comprar uma casa que está numa colina, uma coisa maravilhosa, incrível, de frente para o mar,
né? E conforme ele vai ali vai entrando no jogo ali dos locais, né? Ele vai perdendo essa identidade, até o momento que ele não consegue mais falar com, não sei se sócio ou chefe dele, a gente não entende muito bem, né? Qual é a relação que ele tem com a pessoa que ele tenta falar no telefone, no trabalho, né? Ou com o gerente do banco, ele vai perdendo que ele é, assim, né? E o filme é muito sobre isso. Então, o cara passou a vida toda juntando grana para poder alcançar ali, né? O sonho da casa própria. No caso, é uma casa na colina fudida ali na beira da praia, né? E ele acaba perdendo isso rapidamente ali conforme ele vai sendo desumanizado. Então, eu faço essa leitura, Rudy, assim, né? Pelo menos não sei se os demais colegas concordam com ela. JP, você discorda? Não discordo. Inclusive, eu não tinha ido pelo viés capitalista, eu tava indo mais pelo viés de que ele não é que ele perde poder capital, ele perde também masculinidade, né? Ele vai sendo emasculado por cada pessoa que passa. E também essas coisas que tu falou que eram símbolos do poder dele também são símbolos de masculinidade, né? O relógio, o carro, não sei o quê. Pra ele, pra mim, é símbolo do que ele é enquanto homem. E aí, tipo, ele vai perdendo essas coisas, ele vai ficando maluco, ele vai se questionando se ele era aquilo que ele achava que era ou não. É muita coisa tipo assim, é como se ele tivesse entrado no fórum de incel. Cara, o tempo inteiro eu pensei nisso, Jota, porque era a metáfora da minha cabeça. Ele tá no fórum de incel, e aí ele tá lendo o que aqueles caras estão falando, e aí ele tá considerando aquilo como verdade, então, só que pra ele, que ele não faz aquelas coisas, ele tá se achando esquisito. Então ele começa a pensar que ele tem que ser que nem aquele pessoal pra ser o que ele era pra ser de verdade. Enfim, esse filme pra mim é muito performance de masculinidade e coaches e gente que, como é que chama? Que não é alicia, gente que absorve pessoas pra esses grupos pra, sei lá, por poder. Uhum. Eu acho que a combinação do que o Zé falou com o que o JP falou pra mim é uma chave interpretativa muito boa desse filme. É tanto que muito dessa crise que o personagem do Nicolas Cage está passando, que ele não tem nome, né? Ele é o surfista, parte também de uma perda fundamental. Partindo do princípio de que ele está perdendo aquilo que o define enquanto ser, e aquilo que o define enquanto ser são seus bens de propriedade. Puta que pariu, tomamos um gol do Vasco com um a menos. Do nada. Com um a menos, meu irmão. Um a menos. Enfim, voltando ao raciocínio, ele também vai perder uma propriedade lá no comecinho do filme, que é a esposa. E muito dessa crise e desse sentimento de emasculação, que nem o JP colocou, vem da perda da posse da esposa, da mulher. Então, me parece muito que esse desejo que ele tem por essa casa específica, que ele fala que lembra o pai dele, era a casa que ele viveu quando era jovem, é muito dele tentar recobrar um sentimento nostálgico do passado, onde ele tinha uma relação com um pai que ele se espelha até hoje, ele quer ser o pai dele para o filho, e o filho meio que não dá muita bola. Esse sentimento vem justamente dessa necessidade de voltar a ser o chefe dessa relação, voltar a ser o marido foda para a esposa, voltar a ser o pai foda para o filho e voltar a ter essa performance de chefe na cadeia alimentar. E todo esse filme a gente vai vendo ele sendo cada vez mais rebaixado dentro dessa cadeia de competição por outros homens. E esses homens, na minha visão, são antagonistas do Nicolas Cage, mas também são reflexos dele mesmo. Ele olha para o mendigo e o mendigo olha para ele. Eles criam uma relação de espelho, um espelha o outro. Mas ele também vê naqueles homens violentos uma relação de espelho. Ele pode ser tão violento quanto esses outros homens. Basicamente é isso. PJ, e você? Cara, essa metáfora que o Jota falou do grupo de incels na internet, cara, foi a primeira coisa que eu pensei, assim, esse filme é como se um grupo de Red Pill decidisse se juntar e criar um grupo de surf na Austrália. Porque é sempre isso, assim, é sempre homens virando câmaras de eco deles próprios, de suas violências, raivas, pra você remedia as inseguranças masculinas, compensando no que se entende como masculino, a violência, o controle e tudo mais. Então, é interessante como ele utiliza no filme essa ideia desse grupo social minúsculo, que é meio que uma seita, e utilizando uma coisa super do capital, puxando aí o que o Zé falou, da gentrificação e da especulação imobiliária, né? Que ele fala, o Nicolas Cage, a praia é pública. A praia é pública. E o cara, não. Mas não é, né? Porque é de quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro limita o acesso ao bem natural que é uma praia.
Então, o tempo inteiro o filme ele trata dessas questões, assim, de homens territorializando, utilizando o seu poder. O grande antagonista da história é um cara muito rico, que herdou o dinheiro, e parece muito essa galera bilionária, os mais ricos do mundo, que meio que misturam ali o sistema do capitalismo com uma ideia meio misticista, sei lá, de culto, de figura quase religiosa, sagrada, enfim. Só que nesse microcosmo dessa praia, desse país, com esses personagens, né? O filme em si, ele parece como uma grande metáfora do que acontece fora do filme no mundo real. Desses homens criando espaços de reverberação dessas masculinidades muito violentas. Pô, muito bom, cara. Eu queria só falar uma coisinha que ficou na minha cabeça, que é a questão do surf, do esporte, né? Todos esses homens poderiam estar reunidos de qualquer outra coisa, que nem a gente falou. Poderia ser um grupo no Discord, um grupo de LOLzinho, um grupo de RPG, etc e tal. Podia ser qualquer coisa que iria aglutinar esses homens. Mas o filme escolheu o esporte como essa cola que une eles, e isso carrega um certo significado. Porque é o seguinte, eu ando estudando, começando, né? Estou colocando o pezinho na água no momento na questão da sociologia do esporte. Inclusive, no momento atual é a parada que eu quero estudar com mais afinco, né? Já tenho até ideias de pesquisa, coisas que eu estou colocando em prática. Inclusive, eu estou estudando uma cadeira de sociologia do esporte na minha faculdade. E um livro que... Esse livro eu comecei a ler. Eu li basicamente o prefácio e um pouquinho do primeiro capítulo, que é um livro do Alain, né? Alain, né? Que ele é francês. É Alain Ehrenberg. É um cara meio conhecido aí, né? Ele é muito usado pelo Byung-Chul Han, que eu acho que é mais pop do que o meu mano Alain Ehrenberg. E o livro que eu comecei a ler é o livro chamado A Cultura da Performance. Que ele vai falar muito dessa cultura de coach, etc e tal, e vai falar do esporte enquanto esse signo que está sendo cooptado por esse discurso vigente, né? De transformação, e o esporte sendo usado como um fator de performance de um certo modo de ser que eu vou definir como do neoliberalismo atual, que preconiza a individualização, muitas vezes, e muito esse discurso do vencedor. Eu não sei se vocês chegaram a ver, por exemplo, um vídeo de um rapaz, nada contra o rapaz, né? Não sei como é que é a vida dele. É um rapaz que ele tá na academia, ele tá ali no aparelho, vai fazer um treino de perna, ele tá no hack. Ele está assim, a câmera tá filmando ele. Ele tá olhando pra baixo com uma cara de sofrimento. E ele começa a falar assim, ó. Eu só preciso de 8. Eu não tenho genética, eu não tenho treinador, eu não tenho nada. Eu só preciso fazer essa série de 8 repetições, né? E uma pessoa comentou o seguinte: cara, por que ele tá tratando de fazer um exercício na academia como se ele tivesse indo disputar uma guerra, tá ligado? É você sozinho com a porra de uns pesos pra você agachar, tá ligado? Mas é muito disso, do esporte ter virado esse signo de vitória e de superação, tal qual é o discurso do coaching, né? O esporte sendo apropriado para esse fim. Eu acho que esse filme ele bebe um pouco disso de performance, né? Que esses homens, eles são violentos, mas eles são violentos e têm um comportamento agressivo dentro desse contexto do surf. Por quê? Para eu entrar na praia e praticar o esporte, eu preciso ser aceito por esse grupo. E para ser aceito por esse grupo, eu preciso adotar o modo de ser desse grupo. Que nem o próprio líder da seita vai falar, ou pode ser o líder do grupo de surf, ou posso ler ele como, que nem eu falei, um líder de seita, né? Ou posso ler como um coach. Porra, vamos só lembrar que tem um malandro muito famoso aí, não vamos citar nomes. Vamos criar uma figura hipotética de coach que levou pessoas pra subir uma montanha e deu muito errado e teve que chamar os bombeiros pra salvar essa galera, porque eles estavam indo lá para recuperar a masculinidade. É hipotético, isso não aconteceu na vida real, nunca ouvi tá? falar. É hipótese aqui, tá? Só hipótese. Não tô acusando ninguém nada, tá certo? Ele poderia ser lido como um desses signos, que eu pego essas pessoas que elas estão perdidas, estão precisando desse sentimento de vitória, vamos colocar assim, de autoestima, eu coloco ela dentro desse contexto e uso o esporte como um conglomerador de performance que vai dar a essas pessoas sentido e vai dar um modo de ser diferente do que ela estava frustrada antes. E é esse filme, para eu ser aceito, eu preciso entrar nesse grupo. Para eu surfar, eu preciso ser violento igual esses que estão aqui. Eu preciso me conectar com o meu lado primal, que nem um personagem mesmo fala.
E aí o Nicolas Cage, assim, ele tem esse grupo todo que tá nessa, né? Tá nesse pensamento aí isso acaba atraindo também o Nicolas Cage, porque esse grupo todo fode a cabeça do Nicolas Cage tanto que ele acaba não vendo sair além, que não seja se juntar a eles, né? E quando ele se junta, ele só se dá mal também. Ou seja, ninguém sai ganhando nessa porra. Exatamente. E dado isso tudo, gente, eu fiquei muito curioso, Zé, pra saber por que você não gostou do final. O que foi que teve ali que te incomodou? Cara, assim, nada demais, assim, só, eu não sei, cara, eu achei meio contraclimático, assim, as coisas acabam no final ali, o personagem do Nicolas Cage, ele meio que não esconde o que ele quer fazer ali no final, né, é até difícil falar sem dar spoiler, mas eu achei que as coisas foram caminhando, assim, por um caminho muito expositivo, né, e, assim, não tinha mais surpresa. Toda aquela surpresa que eu tenho durante o decorrer do filme, né, de não entender o que tá acontecendo, de não saber se o cara tá pirando ou não, ali no final o filme ele meio que ele sai daquela ondulação e entra numa estrada reta ali que você entende muito rapidamente pra onde é que vai o final, né, mas é só isso, assim, achei um pouco contraclimático, né, mas nada que estrague o filme como um todo, né, no final ele acaba indo pra um caminho, assim, positivo, assim, né? Nicolas Cage, de alguma forma, ele atinge uma redenção ali muito rapidamente, né? Mas eu achei um pouco contraclimático, né? O filme ele dá uma mudança ali, a fotografia ela muda, ela fica mais convencional também. Eu não sei explicar muito bem, mas eu não curti tanto assim como eu tava curtindo a jornada ali do início e do meio. Mas, mais uma vez, assim, eu acho que é um filme muito legal de se assistir, sabe? Tem muita coisa pra você ficar pensando, como a gente comentou aqui. Né, e não acho que o final tenha estragado o filme de maneira nenhuma. Acho que ele é um filme que vale muito a pena de ser apreciado, assim. Acho que vale e levanta debates muito legais. Eu acho que esse final que fica, tipo, volta tudo ao normal, é exatamente isso. Tipo, ele voltou à realidade, percebeu o que tá acontecendo. Ele saiu ali da maluquice, da ilusão do que ele tava acontecendo no meio do filme, né? Que é o que eu chamei de despirocada antes. E essa é a pós-despirocada, em que ele tá vendo tudo com as cores normais do mundo e ainda assim dá uma merda. É uma forma de observar, só acho que foi muito rápida, assim, a passagem, né? Tudo isso acontece, inclusive, por conta de uma situação específica, né? Quando se fala sobre o passado lá do Fitzgerald, né? Desse velho maluco aí que seria o espelho, né? Então, assim, eu acho que acontece um pouco rápido demais, né? Mas, mais uma vez, assim, é um mero detalhe, assim, no final, o final do filme é aquilo que a gente quer que aconteça, né, então acaba entregando isso pra gente de alguma forma, né, e é uma forma de dar esperança pra gente também. Zé, eu também não gostei tanto, assim, do final, e eu vou perguntar talvez se você concorda comigo ou não, mas eu achei que faltou poesia, sabe? Isso eu acho que é uma boa forma de falar, é muito direto, né, ele é muito... A gente tem essa poesia durante o filme inteiro, né, o filme... que ele é meio maluco mesmo, eu acho que ele é muito poético nesse sentido, né, e no final ele acaba perdendo um pouco, né, da abstração, talvez o resultado, né, que o diretor queria, é esse que o JP coloca, né, sabe, agora o cara botou a cabeça no lugar, o que é meio engraçado, porque isso acontece assim, depois que ele entra, né, aceito ali na seita de alguma forma, entra no bando, né, o bando, me lembrou aqui, saudades, bando, viu? Quando ele entra assim, né, que ele consegue acessar aquela galera, a consciência dele se recobra assim de uma forma muito rápida, né? Mas assim, acho que é isso, talvez a ideia fosse essa, né? Naquele momento ali, quando ele bebe água, quando ele come, quando ele é medicado, ele percebe, porra, cara, que merda é essa aqui? Talvez seja isso o sentido da coisa. Pô, então quer dizer, Zé, que no final, tudo resume aquele meme do medicada, ela é ótima. É isso aí, bicho. Por favor, se mediquem, pessoal. É sobre isso? Para não serem um macho... façam terapia também, esse macho horrível, né? Que aparece no filme, dos vários que aparecem. Inclusive, excelente Cage Moment. O Cage Moment que Nicolas Cage dá uma bongada massiva e te passa na boca. Perguntando, aceitas? Aceitas? E segura, hein? Belíssima bongada, velho. O cara chega, vai no... Eu literalmente anotei que fiz aqui minhas anotações. Nicolas Cage, surfista, desafia Wolverine Rastro para uma bongada massiva sem tossir. Exatamente isso. Mas que bongada, viu, irmão? O cabo chega, foi no, sei lá, no tesouro perdido e voltou, irmão. Vou te contar que eu tinha esquecido que existiam os Cage Moments, gente. Realmente. Acontece. Tinha esquecido de minha mente. Mas pra JP, vocês têm mais algum comentário sobre o final? Não, tô de boas. Então vamos falar de Nicolas Cage. A gente falou de muitas coisas do filme, mas a gente não focou muito em Nicolas Cage. Então, para além dos Cage Moments, que esse é o momento dos Cage Moments, eu queria que vocês falassem um pouco do que vocês acharam da atuação de Nicolas Cage nessa película. Zé,
me diga aí o que você achou da presença de Nicolas Cage nesse filme. Cara, eu acho que esse filme, ele não seria o que ele é sem Nicolas Cage. Mais uma vez, atuando aí sem nenhuma contenção, né? Maluquíssimo, assim, né? Provavelmente escrito pra ele esse roteiro, viu, cara? Cara, ele tava maluquíssimo, assim, né? E, assim, numa sequência que ele, sei lá, leva uma cagada de pombo e depois considera comer um rato, saca? Assim, então é um negócio muito doido, cara. Do leve. Né? Então, assim, eu acho que ele tá muito bem, sabe? Assim, ele, mais uma vez, né, como em muitas outras vezes, ele solta as travas ali. E é engraçado como isso funciona quando a gente tá numa comédia, né? Fica um negócio engraçadão, assim. Mas como nesse caso específico, assim, me convence que ele tá realmente surtando ali, né? Que já não é aquele surto de você rir, né? É engraçado eu falar que essa coisa do pombo e do comer rato, né? Mas quando eu assisti essa parte do filme, eu não ri exatamente. Comprei a ideia de que ele tava ali num surto ali maluco, de que ele tá sufocando, com calor todo o tempo. Acho que ele tá muito bem, viu? Cabelos meio aloireados ali pra entrar na pegada ali surfista, né? Inventaram ali um background ali pra gente acreditar que ele é australiano. Um australiano que foi morar nos Estados Unidos e tudo. Provavelmente isso aí foi depois que disseram assim, isso é Nicolas Cage, mas vai ser filmado na Austrália. Disse que ele foi quando criança para os Estados Unidos. Tá tudo feito, bota um cabelo loiro nele e já era. Aí, assim, mas ele tá bem, cara. Tá muito bem, assim, no filme. Eu acho que funciona bem, assim, comparado, inclusive, com últimos filmes dele, assim, que essa parte dramática, eu acho que eles conseguem equilibrar bem. Gostei. Cage tá muito bem nesse filme. E você tem algum momento, Zé, que você olhou, bateu o olho e pensou, putz, Nicolas Cage, meu velho? Cara, eu acho que, sei lá, a bongada é massa, né? Acho massa, inclusive, ficou na minha cabeça, cara. O momento que ele segura, saca? Ele meio que dá uma sugada ali, meu irmão. Ele segura por um tempão, tempão, né, cara? Fica com as bochechas. Parece um baiacu. Parece que vai explodir, cara, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma. Baia Cage, é isso aí. Sem dúvida nenhuma, um dos grandes momentos aí do filme, se não do cinema, no ano de 2024. PJ, e você? Cara, além da bongada, eu gosto muito da cena dele metendo o Mickey Mouse pra matar o Mickey Mouse na base da lapada no carro, né? Que ele pega o rabo do Mickey Mouse e mete a porrada. Eu gosto muito, aí falando uma coisa mais específica da produção, da relação dele com a maquiagem, porque ele vai se fudendo, né, cara, no decorrer do filme, apanhando, vai pegar sol e desidrata a pele, e rasga não sei o que, e levar uma pedrada no olho. E isso vai somando a maquiagem ao personagem, né? O personagem ele vai se tornando cada vez mais destruído, assim. Até a boquinha meio mole dele aqui no cantinho da boca vai se tornando maior. Mas eu gosto muito dessa relação dele com a maquiagem. Gosto muito da cena da bongada, que eu acho que é um clássico já, pode-se falar. E eu gosto muito de quando ele tá pirando lá loucamente, que ele fala... Putanesca pasta, bicho, que é tipo um macarrão putanesca, né? É um uso de palavras, assim, tipo, putanesca pasta saindo da boca de Nicolas Cage que eu acho muito bonito, assim, é poético. O que falta de poesia no final do filme sobra nessas duas palavras. Nicolas Cage, inclusive, só pra voltando aqui mais uma vez, até a hora que ele tá no auge da loucura dele, que ele começa a falar bebezão, quando ele fala fotógrafa, é sensacional, bicho. Nossa, totalmente, né? Que ela tem que entender, né? É o desafio dela, entender o que ele tá dizendo. JP, e tu? Falando em uso de palavras de Nicolas Cage, no começo ele tá falando sobre surf, e ele fala uma frase que é Short, sharp shock of violence on the shore. Excelente frase. Putz! Shakespeare, viu? Short, sharp shock of violence on the shore, Shakespeare. Exatamente. Me lembra muito piuí, abacaxi, choque por aí. Que também é Shakespeare. Tudo envolvendo o rato, maravilhoso. Às vezes a masculinidade tóxica se disfarça de rato no nosso bolso pra testar nossa fé. E por aí. Cara, primeiro, Nicolas Cage quase vai de arrasta pra cima filmando esse filme, viu? É mesmo? E foi. Porque eu tava vendo as matérias em que ele foi fazer aula de surf, pô. Aí é foda. Ele foi fazer aula de surf e ele tava achando que ia ser suave, ia ser de boa, parece ser um esporte tranquilo. E ele tomou altos caldos, teve uma vez que ele ficou preso dentro do mar, assim, tomando caldo em cima de caldo, quase se afoga, tiveram que salvar ele. E segundo ele próprio, tiveram até relatos de tubarões sendo avistados. Procurou o contato veio, viu? Pois é. E ele até falou que eu tenho um filho pequeno agora, velho, não posso mais me tá sujeitando a esse tipo de coisa, não. Mas o pior é que eu acho isso muito interessante no Nicolas Cage enquanto ator. Porque ele é um cara que se entrega aos papéis sem o menor pudor, tá ligado?
tipo assim, tem o glamour de ser um ator de Hollywood, etc e tal, mas o Nicolas Cage se entrega aos papéis no nível de gravar cena deitado no asfalto, bebendo líquido que caiu, tá ligado? Esse tipo de coisa. Ele não tem o menor pudor em se integrar à degradação que o personagem dele vai passar. Eu acho muito louvável, né? Eu gosto muito da atuação do Nicolas Cage aqui. É uma atuação maluquete, porém não é aquele maluquete sem substância que muitos diretores querem que Nicolas Cage faça. Maluquete com contexto, né, Rui? É com contexto. Exatamente. Aí o maluquete deixa de ser só o hahaha, olha só como o Nicolas Cage é engraçado, pra virar potência dentro do personagem. E pensando em Cage Moment, eu adoro todos os momentos onde ele vai interagir com essa fotógrafa. E eu gosto do contraste da primeira, que ela tá super interessada na história dele, né? Legal, tal. E na outra, a cara dela é de assustada pras maluquices que ele tá proferindo e para o quão fudido ele tá, pra mim é impagável. É muito bom. E é isso, gente. Falamos bastante desse filme. Eu queria dizer que a nossa última gravação foi com a Emília, né? Emília Braga. E a Emília, depois que a gente gravou, ela me mandou uma mensagem falando assim: vocês já viram o trailer desse próximo filme que vocês vão gravar? Eu falei, Emília, eu tô interessado. Ela falou, não é possível. Não, basicamente ela falou, não há possibilidade desse negócio ser bom. E veja só, gostamos, dona Emília Braga. Emília tem um histórico aí que... Deixa pra lá, né? Fomos surpreendidos novamente. Pois é. Mas enfim, vamos lá quantificar esse filme em notas, lembrando que nós temos 2 métricas para serem analisadas, que a primeira é o filme, como um filme, uma obra fílmica, né, que existe aí no mundo, e os cachorros estão latindo pra cacete aqui, não tem nada que eu possa fazer contra isso. E a outra nota é a nota do filme como palco para Nicolas Cage brilhar. Eu vou pedir primeiro as notas do nosso querido JP Martins. Para o filme eu dou 8,5, gostei bastante. E para o Nicolas Cage eu dou 9, gostei bastante e mais um pouquinho. Muito que bem. PJ, e você? Cara, como filme eu vou dar 8. O filme me surpreendeu muito bem, muito positivamente. E vai ser a mesma nota do Nicolas Cage. 8 também. Tá interessante, tá doidão. Não tem grito, mas tá muito contida a loucura dele, mas tá aquela loucura contida como se fosse uma bomba prestes a explodir, que no decorrer do filme é explorada essa questão. Então, 8 no filme, 8 Nicolas Cage. Muito que bem, as minhas notas eu vou estar aí no bonde do 8 também. Gostei pra caramba desse filme, é um filme muito legal de se pensar. Eu gostei da montagem, que às vezes quebra o ritmo da cena, né? Tipo, ele tá tendo um diálogo, corta pra ele filmar um calango no meio do mato. Também tem imagens de aranha, e eu, como tenho fobia, dei um ui, né? Mas tudo bem. Eu tô muito com o Zé, que eu acho que o final do filme acaba não tão legal quanto o resto. Senti que faltou a ousadia que teve durante quase todo o filme, né? A ousadia tanto de forma quanto de conteúdo. Pra mim faltou um pouco disso no final, pra deixar tudo numa nota mais alta. E para o Nicolas Cage, cara, pra mim é 9. Gostei bastante. Tá o Nicolas Cage solto na buraqueira que nem a gente gosta. Ele flerta muito com o riso e a preocupação que a gente tem para com esse personagem. Então foi muito legal. Zé, e você? Para encerrar. Vamos aí no 8 também, cara. Era a nota que eu tava pensando e veio com vocês. Eu acho que é isso. É um filme muito legal. Eu acho que vale a pena de ser assistido. Nosso caro ouvinte aí, Nicolover, não deixe de colocar ele nas suas próximas sessões. Então 8 é uma nota que acho que faz sentido, né? E mais uma vez, assim, eu só não gosto tanto assim do que já vai acontecer pertinho do final, mas assim, a experiência toda ela é fantástica, assim, muito legal, filme bem filmado, né? E Nicolas Cage, cara, nesse filme eu acho que ele tá bem, viu, cara? Vamos lá, vou dar um 9 pra ele, né? Porque acho que ele consegue aí encontrar nessa atuação, ele consegue usar bem as caretas que ele faz também, toda essa coisa mais caricata. Ele consegue usar bem, né? Consegue convencer de que ele tá ali perdendo parafuso, perdendo juízo. Né? Então é 9 pro nosso Nick. Muito que bem, excelentes notas. Agora a gente teve uma excelente média, JP. O que a matemática nos diz? A matemática nos diz que a média do filme ficou 8,1 e a média do Nicolas Cage ficou 8,7. Excelente. Muito bom. Toma essa. Se fosse nota na final do surf nas Olimpíadas, era medalha de ouro. Esse filme é melhor do que assistir Surf nas Olimpíadas, que é chato de ver. Exatamente, né? Aqui tem edição, na Olimpíada é um saco. E tem tantas... filha da puta, perdeu. Desculpa, desgraça. Meu Deus do céu.
Folga, porra. Ai, desgrama. Desculpa. E tem tantas cenas de surf quanto o próprio surf, que a maior parte do tempo a galera tá só na água, assim, curtindo, né? Nicolas Cage, tu fala que ele quase morreu pra fazer a cena e o bicho quase não entra na água, na verdade, nesse filme. Pois é. Com a canela a água dele. Foda, né, cara? Lá no final. Ele também falou assim que nas fotos dos bastidores só conseguiram pegar ele tomando tombo. Não tem uma foto dele conseguindo surfar uma onda, velho. É muita sacanagem. Complicado, cara. Foda quando isso acontece. Agora, aquele quadro que todo mundo ama, apesar de ter um público dissidente que não gostou da mudança de nomenclatura, que já durou mais de 80 episódios, 7 provavelmente. anos, mais ou menos. Tem. Acho que uns Pois 100 é. episódios, ao menos. Pois é, mas a galera não deixa de estar aí na oposição. Que eu estou falando do bloco só porque tem Cage no meio, onde nós trazemos alguma coisa, qualquer coisa aí na vida, que tem o Nicolas Cage no meio. E o responsável por isso foi Pedro PJ Brandão. O que foi que você selecionou aí, PJ? Isso foi Vocês notaram que foi um lance de perigo do Fortaleza que eu tive que segurar aqui no... Eu pensei que pareceu o Zé Brito no saneamento básico. Olha lá, Silene, Foda. onde anda mais bonita. Silêncio Seagal. Cara, é muito doido porque a gente já explora a vida de Nicolas Cage pra lá de 7 anos. Então é muito difícil achar coisas que... Por exemplo, quando eu encontro coisa nova do Nicolas Cage, é notícia, né? E notícia, pela linha editorial estipulada pelo podcast Nicolas desde o início, tá lá no Cage Fact, lá no começo do episódio. No final ficam coisas que o Nicolas Cage aparece no meio. E aí, cara, eu procurei, assim, do nada. Eu não tava achando nada. Eu coloquei Nicolas Cage comercial. Simplesmente. Opa. Já foi citado, por exemplo, o comercial do Nicolas Cage pra Pachinko, né? JP falou dele há muito tempo atrás. E eu trouxe um do seguinte, não é de hoje que a China, que compartilha com a gente uma das letras do BRICS, ela é uma das maiores produtoras de carros do mundo. Ela está especializada recentemente em carros elétricos, mas ela já produz carro de muito tipo há muito tempo. E em 2013, a Beijing Auto, que a sigla da marca é BAIC, lançou um carro sedã chamado Cenova D. E tem um comercial, cara. Um comercial de, acho que 1 minuto e meio. Estrelando o Nicolas Cage no melhor estilo 60 segundos. Nicolas Cage em alta velocidade, fazendo altas derrapagens, drifts. E pra mim é muito interessante porque são 2 carros dessa montadora correndo atrás de um terceiro carro dessa montadora e o Nicolas Cage dirigindo em alta velocidade. E aí tem cenas absurdas no comercial, certo? É coisa de 1 minuto e meio, como eu falei. E pra mim a cena mais absurda e interessante é quando... Vocês se ligam quando, por exemplo, assim... Não que eu já tenha feito, eu acho que nenhum de vocês fizeram também, mas já me disseram que fazem. Quando a pessoa tá meio assim com um pouquinho de gases, que ela levanta assim a perninha pra soltar, né? Um pouquinho... O Nicolas Cage nesse comercial faz isso e o carro fica de lado, brother. Sim, viu? O carro anda de lado, meu irmão, pra passar num espaço pequeno, cara. O que pra mim me traz 2 possibilidades. Ou é propaganda enganosa, ou realmente não é enganosa. O carro tem essa tecnologia, é um perigo o motorista tá fazendo. É verdade. Vai soltar um e o carro fica de lado, pô. Você tem que É um se perigo. controlar, pô. As pessoas não prestam atenção nessas coisas, entendeu? Então é isso, fica aí a dica, vai estar aí na postagem desse episódio do podcast Nicolas, a propaganda de 2013 do Cenova D, da montadora Beijing Auto. Ô, PJ, por acaso o Nicolas Cage faz drift nesse comercial? Cara, ele faz tudo. Tudo que um carro é capaz de fazer, inclusive andar de banda, ele faz. É porque eu fiquei pensando que isso seria uma aproximação de Nicolas Cage com o Fiuk, né, cara? Os dois são, em certa medida, Nepo Baby, e os dois têm como hobby fazer curvas perigosas na estrada. Sim, e não vale nada. É isso aí.
é isso, gente. Chegando aqui nos finalmente do episódio, aqueles recadinhos de sempre. Siga, curta, compartilha e comenta. Ouvinte, comenta. Tem espaço aí no Spotify, você pode comentar no Twitter, você pode comentar no Instagram. Comente que a gente vai ver. E aí vamos gostar e vamos ficar felizes com comentários. Você não sabe, ouvinte, como um RT ajuda? Sabe aquele seu amigo? Manda pra ele e manda ele ouvir. Nesse momento. Agora. Manda mensagem pra ele assim, ó. KKK, ouve isso aqui. Exatamente. Isso. Sem explicar. Sucinto. É sobre isso. Sem explicar. Se você quiser também me dar um dinheiro sem explicar, existe a possibilidade também de você ir lá no apoia.se/podcastnicolas. Eu falei correto? Falou. Obrigado. Você pode ir lá e contribuir com o valor que você quiser, que vai ajudar bastante na feitura desse podcast e me deixará mais feliz ainda. Faça como a ouvinte Bianca, que está ali me ajudando, né? Minha amiga pessoal Bianca, lá do curso, que também é ouvinte, está lá contribuindo com um valor estratosférico de R$10.000. Foda, né? Olha só como estamos nadando em dinheiro. Mentira, queria eu. Enfim, antes de mais nada, vamos agradecer a participação de Zé. Todo mundo. Obrigado, Zé. De nada. Pode chamar, viu, cara? Não precisa ter vergonha, não. Pode chamar mesmo. Eu venho, estudo, veio limpinho, tomei banho. E foi massa, viu, galera? Sempre um prazer estar aqui com vocês, falando deste Nicolas Cage, cara aqui do qual eu sou fã quando atua bem. E é isso. Me chamem, viu? Zé, e se o ouvinte quiser saber o que você anda fazendo por aí? Você tem um negócio aí, né, Zé? Como é que o ouvinte faz? Isso aí, é assim, escrevo quadrinhos e livros, toco músicas em bandas, e aí instagram.com/Zé Wellington, né, e hoje em dia que eu gosto de divulgar mesmo é meu Substack, né, zewellington.substack.com, pra ver os meus textos aí, alguns sérios, alguns engraçados, muitos pra chorar, e é isso. Meu Deus do céu, macho. O time... Desculpa, Fortaleza Esporte Todo mundo Clube. silêncio. Perdão. Liga a TV, mas liga a Perdão. televisão, Zé, muito obrigado. Sou fã do Zé, eu sou fã. Somos fãs. Seja você, ouvinte, fã do Zé também, tá? Se você quiser achar o PJ por aí, como é que faz? @HQ sem roteiro, fi. Tem erro não. E o JP Martins? João Paulo em qualquer lugar e JP Andrade Martins no Letterboxd. É, exatamente. Se você quiser me achar por aí, você pode procurar na @Rodilonia nas redes sociais que tiver. Também pode escutar outros podcasts feitos por minha voz, que tem o podcast Geraldo, que tá aí sendo gravado a segunda temporada. Podcast para falar sobre toda a saga The Witcher nos livros, a priori. Não sei o que o futuro nos reservará, mas tá lá. Já tem uma primeira temporada feita, 6 episódios, falando do primeiro livro, e agora a gente tá produzindo a segunda e já vem aí. Vá lá, assine o feed, escute os episódios e siga também nas redes sociais, que é @podcast Geraldo. Outra coisa que tem minha voz é a terceira temporada do Malk Podcast, podcast do Museu de Arte da UFC. Está lá eu e minha camarada Júlia, e no Geraldo é o Caio. Nós estamos lá e tem essas pessoas me ajudando e conversando comigo em outros podcasts por aí. Vá lá, procure e escute, se você gostar da minha voz. E se não gostar também, porque tem outras vozes lá, vai que você gosta mais. Se você só vai saber descobrindo. Enfim, gente, é isso. O próximo filme do Nicolas, a gente meio que já tem uma ideia, né? Ele tá pra sair aí, né não, Jota? Tá pra sair um filme chamado Sombras no Deserto, filme que o Nicolas Cage interpreta José, o pai de Jesus. Vamos ver quando é que sai esse episódio aí. É um filme de terror, tá? Filme de terror. Em inglês é Sabrina Carpenterson, né? O nome da... filho do em inglês, Carpenter. né? É só Carpenter, né? É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Tem um gol de bicicleta do Fortaleza Esporte Clube. Uhum. Mas o Léo Até o Jardim próximo pegou. gol de bicicleta do Fortaleza Esporte Clube, que vai demorar bastante. E provavelmente vai ser na Série B de 2029, porque esse time não vai subir tão cedo. Mas deixa isso pra falar em outro momento. Até mais, ouvintes. Tchau, tchau. Tchau, gente. Adeus. Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast. Eu sou o JP e eu sonorizei ele. Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos e dando 5 estrelinhas no iTunes. Ajuda a gente, por favor. Deixe o seu recado depois do bip. Tchau!
Só um pontozinho off-topic aqui, gente, que eu acho que minha internet ela tá um pouco, talvez oscilando hoje. De vez em quando eu não escuto partes do que vocês falam, tá? Não, mas eu também não vi uma parte do Jota. pra não, mim que eu também, vi. isso é o Então cortado. foi eu. Pensei que era só normal. comigo. Não, tá de boa, deu pra entender o Deu contexto, pra mas entender. só- De boa. É Só porque eu tu pensei- falou. Aí porque tal hora tá falando, aí tu falou pirocada. Aí deu pra entender que era despirocada. Deu uma cortada e veio só no piroca. A gente ficou esperando, aí Cortou tava na hora, piroca, a gente velho, não foda. tava esperando. Piroca surpresa, tá ligado, velho? Foda. Foi muito surpresa, bicho. Eu recebi na minha cara, chega doeu. Enfim,